Pessoal, vamos começar o nosso encontro aqui, né? Primeiro, agradecer a todos pela presença, pela chance da gente trocar algumas experiências, né? E, rapidamente, queria também agradecer os nossos palestrantes ou panelistas, não sei se panelistas soa bem, né? Então, que são, na verdade, amigos que estão nos prestigiando aqui, nos dando a chance, né, de chamar outras pessoas de relacionamento, outros amigos, para trocar experiências, né? A gente vai ter hoje aí um bate-papo com o Branquinho, né, Marco Branquinho, da CEDO, né, com o Ricardo, da MRV, e com a Silvia, né, da VB, e que são pessoas aí muito importantes nas nossas trajetórias, né, e que, mais uma vez, demonstram essa importância nos prestigiando aqui, né, além de todos os outros vocês que estão tendo a chance de repartir essa conversa com a gente e também nos prestigiar. Então, chamar os três aqui, por favor, para a gente começar rapidamente e agradecer novamente a presença de todos. Tá? Espero que todos nós aproveitemos bastante esse bate-papo. Bom dia. E vou chamar também o Conrado, que vai ser o nosso mediador aqui, né, da conversa. E desculpa a falta de educação. Bom dia a todos. Pessoal, antes de mais nada, fiquem à vontade aí para continuar o café. Agradecendo mais uma vez a presença de todos, Ricardo, Silvia e Branquinho. Eu vou passar a te chamar de Cacá, viu? Porque é como... É o nome oficial, pode ficar à vontade. E Branquinho também, né? Obrigado. A ideia aqui é a gente fazer 3 blocos de conversa e é um bate-papo informal. Então, fiquem à vontade ao longo do bate-papo também para perguntas, participação. E pensamos em dividir, como eu disse, em 3 blocos. O primeiro, eu gostaria que, eu vou brincar, né, que todo mundo aqui está careca de conhecer as 3 empresas, mas que é importante dar uma atualizada para que todo mundo saiba das novidades. Então, o primeiro bloco é essa atualização. No segundo, sim, a gente entrando aqui em perspectivas e desafios. E o terceiro, vamos chamar aqui de quais são as soluções, os remédios que eles encontram para esse momento que a gente está vivendo. Então, Silvia, se você puder começar, por favor, aí, 5 minutinhos cada um, dando uma atualização institucional. Combinado. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer à equipe da Araújo Fontes a oportunidade, o convite de participar. O Evaldo, o Marco, o Léo, equipe que trabalha com a gente aí há tanto tempo, e parceiros, amigos. Obrigada pelo convite. Bom, a Aço Verde do Brasil, a AVB, é uma usina de aços longos, localizada no sul do Maranhão. É uma das empresas do Grupo Ferroeste, que foi fundada pelo meu pai em 1966. A AVB foi inaugurada em 2018. É hoje uma siderúrgica referência na produção de aço verde, a única siderúrgica certificada carbono neutro do mundo, que produz aço longo através da rota do carvão vegetal e do oxigênio. A gente começou a nossa trajetória de crescimento junto com um projeto que foi feito em parceria da AVB com o Araújo Fontes, tentando trazer para o grupo, tentando trazer para a AVB as melhores práticas de governança, de controle, e objetivando abrir capital. Entramos na CVM como categoria B, não tradamos ações, mas tradamos papéis. Estamos hoje aí com uma empresa listada que caminha fortemente para as melhores práticas de governança para a categoria A, inclusive. É uma empresa que tem capacidade instalada de 600 mil toneladas de aço. Estamos ainda em período de ramp-up. Ano passado, produzimos 400 mil toneladas de aço. O crescimento da empresa tem sido, na média, de 25% a 30% ao ano, tanto em faturamento quanto em volume. Fechamos o balanço de 2022 com faturamento bruto de 2.300 bi, com EBITDA acima de 800 milhões, margem muito acima dos nossos peers de mercado. Publicamos o balanço do primeiro tri semana passada, crescemos 18% em volume. Então, é uma empresa que, apesar de ainda estar em fase de crescimento, já atingiu números muito interessantes e muito relevantes. É uma empresa que hoje vende 100% da sua produção no mercado interno, ao contrário do que muitas pessoas pensam, por estarmos localizados no Maranhão, não vendemos, não exportamos o aço da AVB.
O aço da VB hoje é presente desde o Rio Grande do Sul ao norte, a Manaus. Somos fortes, muito fortes no fio máquina e no vergalhão rolo, menos presentes no vergalhão barra. Não temos como estratégia de empresa competir com os nossos concorrentes fortemente na construção civil. Focamos muito mais no aço para a indústria, seja solda, ampliados, prego, arames, enfim. A gente acredita que o mercado do aço para as indústrias ele tem um valor agregado maior e é menos competitivo do que o da construção civil. É uma empresa que hoje tem no Maranhão uma média de 3.500 funcionários. É importante lembrar que o nome Aço Verde do Brasil vem através de uma rota que faz com que a VB seja um unicórnio no setor siderúrgico, porque nós temos grande parte da nossa operação, do nosso investimento e da nossa estrutura até a produção do carvão vegetal. E os outros 50% da operação é a indústria. Com isso, a gente tem metade dos funcionários no campo, metade dos funcionários na indústria. Eu brinco que a gente é metade celulose, metade agroindústria, metade siderurgia. É uma empresa que ainda tem em torno de 28%, 30% de crescimento em relação à capacidade instalada e que está, esse ano, por exemplo, entrando no mercado com mais 18 tipos de novos aços. O objetivo da AVB não é produzir mais do mesmo, não é atingir a capacidade instalada produzindo mais do mesmo aço, e sim entrar nos aços especiais, alto carbono, baixo carbono e atingir novos mercados. O mercado siderúrgico brasileiro é um mercado muito competitivo, dominado por 13 players. Nós, contando a AVB, nós éramos 12, com a AVB nós viramos 13 produtores. A AVB é, sem dúvida nenhuma, de todas, a mais nova e a menor. Então, é realmente um mercado onde a competição não é fácil. Apesar de que onde nós estamos, no Norte e Nordeste, só temos um concorrente, o restante todo, localizado aqui na região Sudeste do país, faz com que a área de atuação da AVB ela seja menos controlada pelos preços da concorrência. A gente é muito forte no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e também no Sudeste. O Maranhão não é um estado óbvio, as pessoas têm a percepção que é um estado longe, mas esquecem que tudo que sobe nesse país, tudo que é produzido no país sobe. Fruta, remédio, brinquedo, carro, televisão e a própria soja, todo o agronegócio que está saindo do Mato Grosso, do Goiás, está indo para ser exportado na região norte. Com isso, e não existe ferrovia para tudo. Então, com isso, tem um volume enorme de caminhões subindo para a região norte e nordeste e faz com que esses caminhões voltem vazios. Então, hoje, a AVB tem entregado aqui, em qualquer lugar do Brasil, em torno de 40, 44 mil toneladas de aço mês, a um preço extremamente competitivo. A gente consegue descer com material a região toda do sul do país, São Paulo, Santa Catarina, ao mesmo preço que a concorrência. Então, é isso. A AVB é uma empresa que, jovem, apesar que faz parte de um grupo que tem mais de 60 anos de história, com muita experiência no setor de ferro-gusa. Chegamos, em alguns momentos, a ser o maior produtor de ferro-gusa do Brasil, chegamos a produzir 1 milhão de toneladas, quando tomamos a decisão de verticalizar, né, de subir esse degrau na cadeia da siderurgia. É hoje um grupo que atende tanto o mercado interno com a AVB, quanto o mercado externo com a CBF. Mas a AVB é a mais jovem, mas, sem dúvida nenhuma, a estrela das empresas hoje do grupo, e muito disso a gente deve à parceria de sucesso, amizade que a gente teve e tem na trilha que nós estamos aí caminhando nela para o crescimento da AVB. Parabéns, muito obrigado. Bom dia a todos. Me permito repetir, Silvio, mas eu quero também agradecer a todo o time da Araújo Fontes pelo convite, né, de poder estar aqui hoje. Evaldo, Marco, Conrado, Felipe, Léo, Brisa, me perdoem se eu estiver esquecendo alguém, mas muito do que a gente vai contar um pouco aqui hoje, pelo menos esses últimos 10 anos que eu tenho como presidente da companhia, a gente viveu junto com vocês, né, as coisas, todos os aprendizados. Então, por isso já nosso agradecimento. Bom, deixa eu contar um pouco da Cedro. É uma história um pouco sui generis. Provavelmente, entre todas as empresas que estão aqui presentes, é a mais longeva.
A gente está falando aí de 150 anos de atividades ininterruptas. Eu sempre brinco que, para apresentar a linha do tempo nossa, não dá para pôr num slide só, a gente tem que colocar em 3, 4 slides, porque tem muita história para contar. Mas vamos tentar pensar os principais elementos aí dessa história. A Cedro começa da visão de um empreendedor, na época com 17 anos aproximadamente, o Bernardo Mascarenhas, no interior de Minas Gerais, na região ali de Curvelo, então um tabuleiro grande. E ele, inspirado nos tiares de pau que existiam nos porões da casa da fazenda, né, da fazenda São Sebastião, decide que vai ser um industrial e vai criar uma indústria têxtil no Brasil. Ele não tinha a menor ideia de como fazer isso, né? Ele só tinha a visão. Talvez a Cedro é precursora de vários dos slogans que a gente vê hoje. A gente pode considerar que ele partiu como uma startup. E aí vai para a Inglaterra com 17 anos, sem falar inglês, aprende inglês lá, aprende tecnologia têxtil, compra os equipamentos, consegue o recurso com outros 2 irmãos que se associam a ele. E aí, em 1872, tem início as operações da companhia na fábrica do Cedro, na fazenda do Cedro. Alguns anos depois, os irmãos e 2 cunhados e um amigo veem o negócio prosperando muito e pedem que ele faça uma segunda fábrica. Aí ele vai aos Estados Unidos, novamente, compra os equipamentos, traz os equipamentos, aproveita para fazer um estágio na época, numa coisa que estava... Ninguém sabia muito bem para que serviria, mas lá nos Estados Unidos, um tal de Thomas Edison estava começando a criar um laboratório de energia elétrica. E aí ele passou um período lá para aprender o que seria isso, né? Talvez a revolução digital que a gente está vivendo hoje foi a revolução da eletricidade que ele viveu na época dele. Volta para o Brasil, monta a empresa, e aí, alguns anos depois, se ele começa com uma startup, as 2 empresas começam a concorrer entre si, têm os mesmos donos, e aí é natural que aconteça um M&A, né? Que na época também não existia o conceito. Mas aí se fundem a fábrica do Cedro e a fábrica da Cachoeira, criando a Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, que perdura até hoje. Então, essa, em resumo, é a origem da nossa história. Bom, eu sou Marco Antônio Branquinho, eu estou na companhia há 20 anos, os últimos 10 anos como CEO da companhia. Hoje, em Minas Gerais, né, os principais números nossos, a gente opera 4 plantas industriais com 3.500 empregados. Produzimos anualmente algo em torno de 70 a 80 milhões de metros de tecidos. E o que significa isso, né? Qual é a dimensão de 70 a 80 milhões de metros? São 2 voltas em torno da Terra, a cada ano. Essa é a dimensão da nossa produção. A Cedro, hoje, em atividade no Brasil, é a 2ª maior tecelagem de tecido plano. Consumimos algo em torno aí de 30 mil toneladas de algodão por ano. É um consumo bastante significativo dentro da produção nacional, algo em torno aí de 5 a 7% da produção nacional. Dentro dessa trajetória longeva, uma questão que é sempre interessante, também sempre suscita curiosidade, é a governança da companhia. A companhia já nasceu uma sociedade por ações, né, desde o início. É uma companhia listada, nível 1 de governança na B3, um dos papéis mais antigos listados, com pouca liquidez, mas com presença forte de toda a estrutura de governança demandada por um regulamento dessa natureza. E com uma questão sui generis também no que diz respeito ao controle da companhia. 60% do capital votante pertence a um acordo de acionistas. Dentro desse acordo de acionistas, a gente tem praticamente 90% das pessoas, dos acordantes, são descendentes ou parentes dos fundadores da companhia, mas representam um número bastante singelo de 220 pessoas. Então, é um sistema de governança complexo, mas, ao mesmo tempo, testado, né, e extremamente eficaz, né? Os mecanismos que a gente utiliza para gerenciar o acordo, para como isso se comunica com o Conselho de Administração e com a gestão da companhia, há 30 anos esse modelo vem sendo testado, aprimorado e executado. Do ponto de vista de mercado, nós temos 2 grandes segmentos de atuação. A Cedro, ao longo desses 150 anos, passou por inúmeras transformações, né? Desde os tecidos mais primitivos, de algodão, muito básicos, com 60 centímetros de largura, onde cada tiar era acionado por uma polia,
né, acionada por uma roda d'água. A gente não tinha nem energia, não tinha vapor, quando os primeiros tiares foram iniciar as suas produções. Passamos pela época da Chita, passamos pela época do Brim, depois o Denim, que é o jeans popular, né? E hoje a companhia se consolidou, nesses últimos 2 anos, como a maior produtora de tecidos destinados à uniformização na América Latina. Então, o segmento workwear hoje é o principal segmento da companhia e responsável por uma grande virada em termos dos resultados que a gente vem apresentando recentemente. Vou parar por aqui para a gente ouvir um pouquinho da Localiza, mas reforçando aí também, ao longo desses últimos 10 anos. Né? Depois a gente vai voltar para falar um pouco dos projetos mais recentes, mas aí falar um pouco dos desafios, especialmente o que foi a trajetória junto com a equipe da Araújo Fontes no que tange à estrutura de capital da companhia. Obrigado. Parabéns, Marquinhos. Vamos lá. Bom, então, bom dia para todo mundo. Obrigado aí pelo tempo de falar um pouquinho sobre a MRV. Queria agradecer a Araújo Fontes também e parabenizar, né? Mais até do que agradecer, parabenizar por fazer um evento desse tão legal aqui em Belo Horizonte, né? Nossa cidade. A gente está muito acostumado a fazer evento fora, evento em São Paulo, evento em Londres, evento em Nova York, e a gente estava comentando agora, né? Acho que faltam esses eventos aqui. E as empresas têm que valorizar, né? E as pessoas daqui também têm que valorizar. Então, acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho aqui dentro de casa, né? Vamos chamar assim. Bom, então, MRV, fundada há 43 anos, né? Nasce como uma incorporadora, tá? Incorporadora e construtora. Começa sua expansão geográfica em 1995 para o interior de Minas Gerais. Aí vamos acelerar a história, que a história é grande. Então, chegando em 2007, que eu acho que foi um ponto importante aqui, né? 2006, desculpa, primeiro. Ela faz um private equity, né? Então ela atrai capital, tá? Ainda como capital fechado. Julho de 2007 é feito o IPO da companhia, tá? Desde o início a gente já foi para o mais alto nível de governança corporativa do Ibovespa, então a gente está no novo mercado desde a listagem da companhia, né? Esse ano a gente faz 16 anos de empresa listada. Depois aí veio a primeira crise, 2008, né? Crise bolha imobiliária nos Estados Unidos, vários bancos quebrando, então o mercado já é um pouco mais estranho. E a MRV vem, então, no começo de 2009, para poder reabrir o mercado de capitais fazendo o follow-on. Então, foram os 2 acessos a mercado que a gente teve. É um grupo bastante empreendedor, fundado pelo Rubens, tá? Que continua sendo o principal acionista da companhia, com mais ou menos 38% das ações. Tá? Ele e a família. Grupo empreendedor, então, ao longo do tempo, a gente veio crescendo a companhia, né? Começamos com 3.000 unidades por ano. Eu fui para lá em 2008, janeiro de 2008, a gente fazia 4.000 apartamentos por ano. Atualmente, a gente faz 45.000. E a gente está nesse patamar de 45.000, 40.000 unidades, mais ou menos desde 2013, onde a gente, no meio do caminho, né, o grupo fundou o Banco Inter, né, hoje também outra companhia listada. Aí um grupo empreendedor começa, às vezes, misturar um pouco as coisas, então colocou a LOG, né, empresa de galpão logístico, dentro da MRV. Faz sentido, é construção também, etc. A gente olha e fala, pô, tudo bem, mas ninguém paga um centavo pela LOG, fluxo de caixa é totalmente diferente. E aí, já como RI, apanhava o tempo inteiro. Não, você tem que separar isso. Ele falou, não, no momento certo a gente vai separar. E aí, realmente, a gente conseguiu destravar um valor enorme. A gente destaca a LOG dentro do grupo MRV. Em um dia, no dia seguinte, a ação volta exatamente para o mesmo valor que está hoje, né, do valor do dia anterior. Ou seja, realmente era um valor escondido ali dentro, onde investidores que queriam fazer investimento em galpão tinham que comprar MRV para ter LOG, e investidores que queriam investir só no mercado imobiliário tinham que ter um pedaço de galpão que não fazia sentido ali dentro. Então, acho que destacar, né, ouvir o mercado também é importante. Em vários momentos, a gente tem muita humildade em relação a isso. A gente ouve os minoritários, vê o que eles estão falando. Obviamente, também tem o feeling do empreendedor. Então, beleza, o pessoal está falando que não faz sentido, eu acho que faz, e lá na frente eles vão ver que faz sentido. E tem acertado bastante, né? Não podemos negar isso daí também. Aí a MRV, atualmente, a gente se auto-intitula uma plataforma habitacional, tá? Porque não tem mais só a MRV incorporadora de baixa renda, né? Que todo mundo conhecia. A gente hoje atua no mercado de incorporação imobiliária no Brasil através da MRV e da Sensia, é uma marca dentro do grupo MRV que atua, né, num patamar um pouco mais alto de apartamento. R$500 mil, mais ou menos, é o ticket médio dessa faixa que a gente atua. A companhia está presente em mais de 140 cidades hoje do país, então está em absolutamente todas as regiões do país, né, a gente está presente. A gente tem hoje uma loteadora dentro da companhia, a Urba, que é a loteadora do grupo. A gente fez uma aquisição final de 2019 e acabou concretizando no início de 2020 da Resia, era a AHS, né, uma empresa de multifamily no mercado americano. Tá? Começou também com operação somente na Flórida, atualmente tem operação na Flórida, né, no estado da Geórgia, na cidade de Atlanta e no estado do Texas.
E aí, vendo que lá fora, como esse mercado é importante, mercado de multifamily, a gente faz uma tropicalização desse negócio aqui para dentro, que é a Lugo, tá? Que tem hoje um fundo imobiliário listado, a gente pode falar disso daqui a pouquinho também, né? E um acordo com o investidor hoje para poder comprar esse portfólio que a gente desenvolve. Então, hoje é isso, né? É isso que a gente está fazendo. Essa é a MRV, acho que muita gente aqui conhece ou acompanha. A gente tem mais de 60 mil acionistas de pessoas físicas, tá? E mais de 100 mil credores de títulos imobiliários, né? Tanto CRI quanto debênture, etc. Então, é isso aí, para começar. Muito bom, obrigado. Acho que todo mundo concorda que são 3 histórias inspiradoras, né? E que já passaram por alguns momentos difíceis ao longo da história de cada companhia. Acho que a mais jovem tem quase 45 anos, né? E aí, aproveitando esse gancho, quando a gente olha o cenário macro, né? Outro dia eu estava até vendo o presidente do Banco Central falou uma coisa que me chamou muita atenção, da discussão que tem tido da Selic, né? O 13,75 está alto, quando que deveria ter baixado, o governo falando que já deveria ter baixado. E ele comentou que, na verdade, quando o governo emite papéis de longo prazo com 6% de juro real, o governo está competindo com a emissão privada, com as empresas, com os emissores recorrentes de papéis. Paralelo a isso, você vê empresas que tomaram decisões acertadas, fizeram uma alavancagem, naquela época, mais uma vez, acertada, oportunamente, num juros ali de 2%, e que hoje esse juros de 13,75 tem impactado a sua geração de caixa, seu retorno, e os acionistas tendo dificuldade de entregar resultado e gerar resultado, as empresas pensando em como rever isso. Olhando também para frente, a gente vê um PIB, né, Focus trazendo o PIB ali na casa de 1%, para 2023, final do ano, com revisões ali 0,9, um pouquinho. E aí eu queria que vocês, né, dada a história de inspiração, a gente vem também, talvez a pandemia ainda gera efeito, muito caixa sendo corroído das empresas em função da pandemia. Mas quando a gente olha para frente, pensando nos 2 tópicos aqui que a gente está provocando, né? Perspectivas e desafios, as incertezas fiscais do governo, o que hoje está no radar de vocês? E aí, na próxima rodada, como eu disse, a gente fala dos remédios que a gente pode encontrar para isso. Então, vamos lá. Pandemia, né, como você colocou, foi um cenário bem complicado para a gente, né? Esse grupo empreendedor que eu estava descrevendo aqui, no final de 2019, comecinho de 2020, a gente estava, então, com o plano de crescer a companhia, tá, de 40 para 60 mil apartamentos por ano, né? E, ao mesmo tempo que a gente tinha acabado de adquirir, né, a Resi lá nos Estados Unidos, e também estava acelerando a loteadora e criando a Lugo. Então, nesse cenário, a gente recebe a pandemia. Beleza, março de 2020, começa a pandemia, a gente não sabia o que fazer, né? Não sabia quem ia querer comprar apartamento nesse cenário. O óbvio para a gente pareceu o quê? Vai ter menos gente querendo comprar apartamento. Uma decisão de longo prazo. E aí, com isso, a gente toma uma decisão. A gente, na época, tinha margem bruta de 32%, uma companhia que gerava caixa já 26 trimestres de forma consecutiva, né? Sempre dando lucro. E aí a gente resolve, então, dar um pouco de desconto na venda dos imóveis, para conseguir passar pela pandemia com um volume alto. Nesse cenário, aí sem entrar muito no detalhe, mas quando a gente vende um apartamento e repassa ele para a Caixa, o nosso valor financiado ele fica travado, ele fica congelado. Tá? Então, como o mercado gosta de falar, então você ficou short em inflação. Exatamente. Fiquei short em inflação e o INCC andou só 35%, né, em 2 anos e meio, enquanto eu estava construindo aquela safra que eu havia vendido. Então, a gente saiu de uma venda normal de 40 mil unidades, ela subiu para 53 mil unidades em 2020, 40% de crescimento, e me pega num ponto onde a gente está sem capacidade, né, de recuperar preço. De repassar. Tá? De repassar preço, porque já está tudo vendido. E aí a gente veio, então, uma margem que caiu, queima de caixa, um cenário muito diferente em relação ao que a gente está acostumado a viver dentro da companhia. Bom, então 2021 foi um ano correndo atrás de inflação ainda, tá? Subindo o preço, e inflação ainda ganhava do que a gente estava fazendo. E 22 foi o ano da retomada, onde a gente efetivamente consegue subir o preço bem mais do que a inflação. A inflação arrefece, né, no nosso setor, e a gente sobe 25% o preço, né, ao longo do ano, tá? Fazendo com que a margem, né, a margem das novas vendas, ela volte para um patamar muito mais saudável do que a gente estava apresentando antes. E aí, dentro desse cenário, óbvio, juros, né, juros altos atrapalha muito, tá? A companhia sempre teve uma alavancagem muito baixa, a métrica que a gente acompanha no setor é dívida líquida sobre PL, sempre ficou no máximo 10% a 15%, atualmente a gente está com 62%. Obviamente, bem mais desconfortável do que estava antes. Tá?
E aí, tentando monitorar um pouco o cenário externo, vendo, né, a inflação arrefecendo, a gente viu preço de matéria-prima estabilizando, né, mas em patamares bem acima do que a gente estava acostumado a ver, uma inflação de mão de obra, juros altos. E aí, final do ano passado, sem querer obviamente, politizar a discussão aqui, muito gringo, né, procurando e voltando a ficar próximo e avaliando, o Brasil vai bombar, vai ser legal, vamos ver o que vai acontecer. E assume uma série de incertezas em relação ao cenário fiscal, né, o cenário fiscal hoje que está desancorado, tem algumas perspectivas, né, de ancoragem para frente, tentando cair um pouco a taxa de juros. A taxa de juros hoje acho que é meio consenso que ela está acima do que ela deveria estar, mas, ao mesmo tempo, ela não está assim à toa, né? Ela está assim porque tem uma incerteza grande da parte fiscal. Então, dentro desse cenário, aí no nosso segmento ainda teve uma surpresinha, que foi uma ação de 2014, né, onde agora o STF quer julgar se o FGTS deve ser corrigido por TR ou não. Então, veio isso também, tem 90 dias aí que surgiu esse assunto de volta. Que pode quebrar o FGTS, né? Que pode quebrar o FGTS. Poderia. Acho que já ficou para trás essa parte aí, pelo menos. Né, a gente brinca que no Brasil nem o passado é estável. Assim, até o passado pode mudar. Né? Então, assim, pelo menos esse passado parece que não vai mudar. Tá? Os votos do FGTS, né, dentro do STF, eles estão indo numa linha de daqui para frente muda a correção, ou para trás não, que já é bom, mas ainda assim tem um impacto grande aqui para dentro do setor. Então, assim, o que a gente observa hoje a gente sempre teve, né, sempre conseguiu passar muito bem por todas as crises, só que essa crise pegou a gente de forma um pouco diferente, né, com um balanço um pouco mais fragilizado do que a gente está acostumado a ter. Então, o monitoramento é constante, né, queda de taxa de juros, a perspectiva, e aí assim, óbvio que para a empresa, né, que está um pouco mais alavancada, a taxa de juros alta atrapalha. Dentro do nosso principal setor, que é responsável por 80% da nossa receita, o juros é fixo. Muita gente não sabe disso, não acompanha isso no detalhe. Então, dentro do programa habitacional, meu cliente ele paga 6% mais TR, tá, na média, independente da Selic estar 2 ou 14. O que muda só é a TR. Né, a TR com a Selic de 2% ela é 0, a TR com a Selic de 14% é 2,5%. Né, então, não tem um impacto tão direto quanto no segmento de média e alta renda, onde o funding, né, a caderneta de poupança. Acho que eu falei muito aqui já, deu passar a bola aqui. Bom, a gente, como todo o setor, bem no início da pandemia, também sofreu muito. O setor siderúrgico tem a dificuldade que é trabalhar com a mão de obra, a gente não tem como colocar o pessoal no home office, né? As usinas não param. Então, logo que entrou o Covid, o mercado estava bom. 2020, quando o ano começou, o pessoal estava bastante animado, o setor estava melhor. O setor do aço, diferentemente do setor de ferro-gusa, ele é mais estável, os preços não flutuam 10%, 20%, 30%, como é na matéria-prima, no ferro-gusa, mas é um setor que também é bastante cíclico e depende de muita informação ou muito do que acontece no exterior. A gente sofre muito do que está acontecendo nos Estados Unidos e China, independente do que o Brasil está vivendo, por causa de importação, custo de minério, etc. Quando veio o Covid, era um momento muito bom para o setor, tanto no Brasil quanto no exterior, e os preços de aço estavam bastante razoáveis, custo controlado, e a gente acreditava que ia ser um excelente ano. O Covid veio, ficou, no primeiro momento, muito complicado de produzir, 30, 60 dias, é considerado setor prioritário, não é, pode funcionar, não pode funcionar, muita pressão de sindicato. Então, foram 60 dias difíceis para todo o setor. Com isso, muita gente desligou. Quando o pessoal do Instituto Aço Brasil, que defende os interesses do setor, conseguiu, junto ao Ministério do Trabalho, autorização para o setor ser considerado prioritário, voltamos todos a trabalhar. Com isso, o setor parou aí uns 60, 90 dias, produção de aço no Brasil inteiro caiu. Nossos clientes, como a MRV e outros, ficaram muito bravos, porque quando todo mundo foi surpreendido pelo calor do setor, que todo o consumo de aço voltou a partir de abril, maio, não existia aço disponível para todo mundo. Então, foi um primeiro semestre difícil, onde os preços subiram de forma muito rápida, não só pela pressão de custo, preço de minério, preço de coque, preço de carvão, muita dificuldade de produção de matéria-prima, uma demanda totalmente inesperada, como dizia o Guedes, uma recuperação em V, onde só ele via, eu acho que ele teve uma bola de cristal que ninguém viu, e que causou um mal-estar. Eu falo que 21 foi um ano de preços históricos, mas nenhum de nós conseguiu produzir tudo que a gente estava disposto a produzir
em função dos 60, 90 dias de parada e da falta de matéria-prima, nós não conseguimos funcionar à plena, e de dificuldade de relacionamento com os próprios clientes, porque causou-se um mal-estar enorme do ano inteiro, você está tendo aumentos de preços quase que diários ou semanais, e, ao mesmo tempo, ainda não dá conta de atender. Foi um ano bom, sim, de resultado, mas um ano de dificuldade operacional e de relacionamento. 22, ano passado, foi um ano bem mais estável, com uma demanda boa, o mercado imobiliário andou bem, muita gente antecipando compras de obras, de lançamentos que tinham sido feitos, querendo garantir custo. Eu acho que esse foi o grande desafio do setor imobiliário, dos nossos clientes da indústria, era ter matéria-prima para garantir preço de produção. Então, foi um ano também de preços, acho que o segundo melhor ano da história, depois de 21 em questão de preço, e um ano que todo mundo conseguiu produzir mais. O volume de produção foi muito mais estável, com muito menos interrupções do que no ano de 21. 23, como todo mundo está vendo, é um ano que eu acho que você vive o dia, você vive a semana, a gente não consegue prever muita coisa, apesar que a demanda no setor siderúrgico existe, as obras, os nossos clientes, as fábricas estão comprando. Janeiro e fevereiro foram meses muito parados, eu acho que muito em função de chuva, de início de ano, de carnaval, de ruído político. Mas de março para cá, nós estamos fechando agora maio com demanda forte. A gente acredita que o setor vai manter os números de 22, com talvez um pequeno incremento de consumo, 1%, 2% no volume de consumo. Deve melhorar um pouco mais, porque não estamos vendo muito aço importado. A gente normalmente tinha aí uns 3, 4 milhões de toneladas de competição com aço, que vinha quase tudo da Turquia, em função do terremoto em fevereiro. Eles estão com as exportações praticamente suspensas, e agora com a eleição, a situação muito confusa por lá. No próprio Brasil, os portos estão extremamente congestionados, então a pessoa que traz aço importado, ela não sabe se o navio vai esperar 10 dias, 40, 60 dias, e isso faz com que o aço importado não fique tão atraente. Então, isso acontecendo, tem outro também, até ano passado, o governo do Bolsonaro tinha reduzido o imposto de importação do aço de 10% para 4%. Isso dava para eles uma margem aí de 6%, prejudicou a gente em alguma coisa, bom, todo o setor. Essa isenção, essa redução do imposto venceu em 31 de dezembro, o governo Lula não renovou esse desconto para prestigiar a indústria nacional. Com isso, a gente vai ver, com certeza, em 23, menos aço importado e talvez aí um consumo de 3, 4 milhões de toneladas a mais de aço nacional do que era competição com o importado. O segundo semestre, a gente está otimista. As obras, os clientes otimistas com o consumo. Claro que, como brasileiro, a gente olha os números de consumo de aço per capita, habitante Brasil e habitante de países, Chile, México, a gente vê que a gente está muito atrás. O Brasil tem muito para crescer. Eu acho que o mercado siderúrgico brasileiro poderia crescer 8%, 9%, 10% ao ano o consumo, se a gente visse realmente o aumento do consumo de aço e infraestrutura. Infelizmente, do período que a gente acompanha, o único consumo de aço que cresce no Brasil é o da habitação, é o da construção, que vem da iniciativa privada, e a gente acha que, enquanto não tiver um esforço efetivo do governo de pôr em andamento as obras de infraestrutura, a gente não vai conseguir aí ver um consumo de aço expressivo por tonelada por habitante. Então, 23 eu acho que é um ano muito estável, tanto em preço quanto em custo, e é um ano que nós vamos mais ou menos repetir 22 sem grandes surpresas. A taxa de juros atrapalha, claro, mas a gente acredita que já passou de hora e ela deve agora começar a ceder no segundo semestre, o que vai, com certeza, dar um alívio aí para todo mundo. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui algumas questões da companhia. E é óbvio, quando você está falando de desafios e perspectivas, só saber quais são não é suficiente. O que são os mecanismos que a gente está estabelecendo para enfrentar isso. E aí, no caso particular da Seda, não posso deixar de lembrar os aprendizados que a gente teve ao longo da história. Quando a gente está falando de pandemia, né, a gente tem o paralelo no nosso caso, da crise da gripe de 1918. Então, tem uma série de questões que a gente vai trazendo, e eu acho que
reconhecer os desafios e as perspectivas tem muito a ver em saber como lidar com elas. E esse aprendizado ao longo do tempo diz muito disso. Eu acho que os problemas que vocês dois listaram são comuns a todos nós, né? Talvez com óticas, com ângulos distintos, mas a instabilidade política e econômica que a gente voltou a viver com mais intensidade, e aí isso, de certa forma, é correlato, né? O desaquecimento econômico e o envolvimento que isso tem com o aumento ou a manutenção do custo de capital nos níveis que a gente tem enfrentado nesses últimos trimestres, eu acho que dão um resumo bastante interessante do que a gente tem que enfrentar, né, no ambiente externo. No caso específico do nosso setor, quando a gente está falando de desaquecimento econômico, a gente está falando de dois elementos interessantes. A gente observa, sim, uma queda no consumo, especialmente no segmento de moda, que é determinado aí pelo poder de consumo das famílias, pelo nível de endividamento, crédito. Isso, de certa forma, a gente vê desde a eleição, desde outubro, um arrefecimento muito grande no apetite, no consumo, no varejo de moda, que influencia diretamente a gente. Mas não pode deixar de considerar também que, nesse período, nos últimos 2 anos, o movimento silencioso que aconteceu do aumento vertiginoso das importações no varejo pelo site chinês, as polêmicas recentes envolvendo os sites de comércio eletrônico, afloraram agora, mas isso é a ponta do iceberg que já tem algum tempo. Isso reforça o cenário de desaquecimento do consumo. Por outro lado, a gente vê, ao mesmo tempo, a questão da manutenção do custo de capital. Hoje, se eu não me engano, o Valor tem uma reportagem colocando que o custo do Brasil é da ordem de 17,9 bi, representa 19% do PIB brasileiro. Enquanto a gente não achar uma solução definitiva para isso, a gente não vai conseguir falar de reduções significativas de custo de capital. E isso tem muito a ver com qual é a diretriz, qual é a intenção política econômica. Na minha opinião particular, acho que a gente perdeu uma janela interessante, onde a gente estava olhando para o longo prazo, né, numa relação de investimento, crescimento, retorno, e a gente passou a viver agora um momento de política direcionada para resultados políticos de curto prazo, e não de crescimento econômico. Do ponto de vista interno, né, os principais desafios da Cedro. A gente, passando aí um pouco, então voltando um pouco na história, o que traz a gente aqui hoje, o principal desafio da companhia é a estrutura de capital, né, e isso tem origem, especialmente num ciclo de investimentos muito pesado que a gente fez ali em 2010, 2014, uma modernização da companhia muito, muito importante. O nosso setor é extremamente sensível à modernização, né, a nossa tecnologia avança muito rápido, né, tanto em termos de fiação, quanto tecelagem, quanto acabamento, e qualquer ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que você fica sem promover a modernização dos equipamentos, você está falando em mais custo de mão de obra, mais custo de energia, mais custo de manutenção e perda de competitividade. E eu acho que, na verdade, isso até é um tema que deve ser comum, em maior ou menor grau, a todas as indústrias de transformação que estão aqui presentes. Acaba voltando na questão do custo de capital, a impossibilidade da gente fazer todos os investimentos que a gente gostaria e deveria fazer para ter o país competitivo e reduzir o próprio custo do Brasil. Essa vem sendo aí nos últimos anos, né, desde 2010 a 2014, foi quando a gente alavancou a companhia. Vem 2014, 15, 16, a crise dos Black Blocs, Dilma, Olimpíadas, Copa do Mundo, pegou a gente de frente, né, a companhia estava num momento frágil em termos de estrutura de capital. Isso trouxe um dos primeiros grandes trabalhos, né, que a gente conduziu na época com a equipe do Felipe, e vem sendo o principal tema desde então da companhia, né? A adequação da estrutura de capital. Em paralelo a isso, né, como manter o endividamento sob controle e, ao mesmo tempo, gerar os investimentos necessários para sustentar a rentabilidade. Esse foi um desafio. A gente teve a nossa capacidade de investimentos bastante reduzida ao longo desse período, e aí uma coisa que a gente se orgulha muito ao longo desse período, a gente foi buscar soluções para baixa capacidade de investimento dentro da companhia. Desde 2008, praticamente, a companhia adota o Lean Manufacturing, e isso foi uma verdadeira revolução, né? Para vocês terem uma ideia, a gente completou agora, em 2022, no final de 2022, 62 mil projetos
62 mil intervenções dos colaboradores nos processos de produção da companhia. Todos auditados, premiados, com resultados comprovados, e essa foi a grande revolução que manteve a Cedro competitiva ao longo desse período. A gente tem, na companhia, a capacidade de se movimentar entre mercados distintos. A movimentação que a gente fez nesses últimos 2 anos para poder sair, diminuir o impacto do mercado de moda e trafegar e aproveitar o melhor desempenho no mercado de workwear foi uma virada muito importante para a companhia. Então, o gerenciamento do mix de produtos. A companhia tem uma neurose com relação ao trade-off de utilização da capacidade instalada e gerenciamento de estoques. O nosso giro de ativos é superior a qualquer outra companhia têxtil no Brasil. Quando a gente está falando de uma média de 0,7 anos, nós giramos em torno de 1,5. Isso fruto do Lean. E acho que um tema que, no nosso caso, é bastante sensível, acho que para todos aqui, a gente procura administrar as questões das demandas recentes das agendas ESG. Né? É um tema que, ao mesmo tempo, é sensível do ponto de vista de mídia, sensível do ponto de vista de repercussões nas mídias sociais. A Cedro tem uma longa história de governança, esse é um assunto muito bem resolvido. Ela tem uma longa história de sustentabilidade, né, do ponto de vista ambiental, praticamente carbono neutro também. Né? Do ponto de vista social, um evento, uma ação que a gente desenvolveu nos últimos 2 anos, do qual a gente se orgulha muito também. Eu desafiei a nossa equipe a fazer 15 mil projetos de melhoria por ano. E eles bateram essa meta, então, já estão chegando a 2 anos o prazo. Mas dentro dessas 15 mil melhorias, intervenções, 3.500, uma por empregado, uma por colaborador, deveria ser feito fora da companhia, em prol da comunidade, utilizando o que eles aprenderam dentro da companhia. Então, semana passada a gente fez a premiação, né, já batemos dos 3.500 projetos, 1.800, vamos seguramente bater os 3.500, e é dessa forma que a gente vem atravessando esses momentos mais difíceis, usando toda a competência, toda a capacidade, instigando a força interna que a gente tem da companhia e promovendo intervenções de agenda ESG que sejam sustentáveis do ponto de vista empresarial, não só do ponto de vista de uma boa notícia em um jornal. Eu gostaria que vocês aqui também, né, como inspiração para quem está nos ouvindo, dividissem um pouco desse desafio da escassez do crédito em linhas tradicionais, a experiência de vocês, porque todos aqui já acessaram o mercado de capitais, e o efeito disso neste processo de crescimento, e principalmente em momentos como esses que a gente está vivendo. Realmente, eu acho que, no nosso caso, uma empresa familiar, extremamente tradicional, quando a gente viu e vislumbrou efetivamente o crescimento, o tamanho que a VB teria, o faturamento e qual eram as perspectivas, a gente teve a certeza que a gente precisava estar preparado. A gente precisava estar com números sólidos, informação transparente, informação validável, chancelada por terceiros que não deixassem dúvidas sobre os números. E foi quando a gente começou realmente essa trajetória. Começamos através de empresas de auditoria. O grupo é auditado por empresas de Big Four aí já há mais de 15 anos. E há praticamente uns 8, 10 anos, diria a partir de 2014, fevereiro de 2014, nós chegamos perto da Araújo Fontes e começamos a pensar qual seria o plano de trabalho do grupo, em especial da VB, para os próximos 10 anos. Ficou claro que o que a gente precisava trazer para dentro da VB era governança, boas práticas, organização, para poder, no momento certo, na hora que a gente estivesse funcionando, porque naquele momento a gente era um projeto, a VB estava sendo construída e muito difícil de você acessar mercado quando você está endividando, precisando de banco. O banco realmente só gosta de emprestar quando você não precisa. Então, a gente queria estar pronto e ter números, primeiro, para não depender de um banco só, você não depender daquele gerente que é seu amigo, aquele cara que conhece a sua história, que confia em você, para a gente poder, eventualmente, sair fora de banco e ir a mercado, que tem um escrutínio maior, mas que tem mais bolsos, que você não fica naquele relacionamento de operação casada, você faz isso comigo, que eu te ajudo com isso.
E isso só é possível se você está preparado. Então, hoje, por exemplo, mercado difícil, a gente sabe que está todo mundo puxando o tapete de todo mundo, o cara que te ligava direto agora não atende a ligação, o fato da AVB já está aí, ontem tivemos o nosso rating de AA- para AA aumentado pelo S&P, um trabalho de muita disciplina financeira, de endividamento, caixa mínimo, endividamento máximo, regras internas, criando realmente departamentos que nos ajudam a manter a disciplina diária da companhia, fizeram com que hoje, apesar de um mercado difícil, a gente consiga. Ontem eu estava em São Paulo, estamos fazendo uma outra operação grande. Então, a gente consegue hoje, apesar da dificuldade, mostrar, olha os meus números. O mercado está difícil, mas eu tenho resultado consistente, crescimento, EBITDA, endividamento, estou controlando meu capex, não vou fazer nenhum investimento maluco no momento de incerteza, como que está meu endividamento, curto prazo, longo prazo, está dentro da minha geração de caixa. Eu acho que esses números, eles sendo sólidos, validados por empresas terceiras, porque não adianta você falar, a pessoa tem que ter direito de conferir, ela quer saber se um outro conferiu, fazem com que fica mais fácil a conversa. A conversa você fica menos mais fluida, né? Menos refém da conversa, porque você pode, olha, meus números estão certos. E isso, pelo menos dentro da nossa empresa, ainda mais uma empresa familiar, onde a gente está muito ocupado com o dia a dia, com os problemas, você é míope, você enxerga o seu dia a dia. Só foi possível com a parceria, não diria nem trabalho, porque não é um trabalho que você contrata, são amigos, são parceiros que ganham com você, que vêm com experiência de 300 outros setores, com pessoas com uma equipe múltipla, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua visão, que nos ajudaram a chegar lá. Então, assim, eu acho que preparar, fazer rating, fazer auditoria, fazer plano de negócio, estudar fluxo de caixa, mesmo que você não tenha operação nenhuma, só te ajuda, só enriquece as suas decisões. Você vai comprar um equipamento, se você não vai, se está na hora de diminuir produção, aumentar a produção. Enfim, eu acho que o exercício da governança, o exercício do fluxo de caixa, da matemática, criar regras, parar de administrar por exceção, enfim, ter sempre um para-raio, olha, eu não posso porque minha governança fala isso. Eu acho que isso faz o nosso dia a dia e trajetória da empresa muito mais fácil, mais transparente e mais certa, porque, por pior que esteja a situação, você consegue enxergar onde você está. Então, E no seu caso, né, Silvia, é importante também destacar que a primeira operação ela tinha um nível de garantia que você, né, o grupo teve que colocar, incluir. E uma vez que você acessa, né, para que fique bem claro para todo mundo, não só bancos, mas talvez o clichê, a Faria Lima, que são os fundos de crédito e outros, você se torna um emissor conhecido, recorrente, e no caso de vocês, a segunda emissão ela já possibilitou também redução de garantias em função do bom histórico de pagamento, dos números de alavancagem, de todo o resultado que você acabou de dizer aqui, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter certa, a gente tem que ter humildade, que quando a gente está começando, vão sim fazer 1 milhão de perguntas incômodas, vão sim pedir garantia real. Você é novo no mercado, isso é normal. A gente já fez 2 emissões e todas as operações hoje, eu já saí de dar 100% de garantia, hoje é aval, é clean. Então, eu acho que é normal, é uma caminhada, é uma trajetória, reunião por reunião, negócio por negócio, cada operação é uma operação. E o importante, a gente fala muito, eu falo isso muito com o Léo, a gente trabalha muito junto, eu falo, Léo, uma coisa que a gente tem muito cuidado lá no escritório, expectativa. Se a gente acha que vai crescer 25, a gente fala com o mercado que vai crescer 18, porque expectativa gera frustração e o mercado não perdoa. 18 é um puta de um número, mas se você falou 25 e cresceu 18, o cara, o que aconteceu? O que deu errado? Onde você errou? O que você fez de previsão diferente? Então, assim, outra dica que eu daria, que a gente já passou por isso diversas vezes, sejam conservadores nos números, não sejam agressivos, porque o mercado não gosta de frustração e, muitas vezes, ele aceitaria de bom grado um 18. Você foi lá e arriscou um 25 e ele vai te penalizar lá na frente. Então, a gente tem esse cuidado lá no escritório, está sempre trabalhando. O pessoal, quando a gente trabalha semanalmente, o Léo faz real,
conservador e ultraconservador. E eu só deixo usar do conservador para trás. Eu não deixo usar nada do moderado, nada do atual, porque, infelizmente, no Brasil, tudo pode piorar. Tudo que não é possível pode acontecer. Então, a gente prefere ser bastante conservador nos números. É uma característica mineira nossa, né? Borlido, você quer falar? É só um comentário que a gente que tem acompanhado, né, vários clientes, como o caso de vocês, aí em processo de expansão, que demanda muito recurso, e a gente fala, talvez a única matéria-prima que seja comum a qualquer tipo de empresa é dinheiro. E fala-se, como tratar o fornecedor dessa matéria-prima, dinheiro. E você comentou, Silvia, assim, e é fato, né? Banco gosta de emprestar quando você não precisa, que é aquela questão da relação do risco. Mas um fato que eu acho que pouca gente tem dado atenção, que tem acontecido, né, no Brasil nesses últimos 30 anos, você comentou, eu não gostaria de chegar e estar na mão de um banco, né, aquela relação com o cliente. É que esses últimos 30 anos ele foi marcado também por uma enorme consolidação bancária aqui no Brasil. Então, quando você olha 20 anos, 30 anos para trás, você tinha um universo muito maior de bancos, em outras palavras, do fornecedor matéria-prima. Hoje não é mais assim. Então, hoje, se você não expandiu as suas fontes de recursos, você vai estar na mão de meia dúzia de bancos e o poder de barganha, obviamente, vai ficar do lado deles. Então, quem conseguiu, e vocês são um excelente exemplo disso, têm feito isso com maestria, ter a dimensão do tamanho que vocês podem chegar. E, por outro lado, a necessidade de recurso disso, como preparar para acessar esse tipo de recurso e não ficar, entre outras palavras, refém, né, da meia dúzia de bancos, que é o que restou aqui. Não era isso. Quer branquinho? Bom, posso falar. Bom, a MRV é emissora frequente, né? Então a gente acessa o mercado de capitais aí com bastante frequência, tá? A gente tem hoje mais ou menos 5 bi de dívida no mercado, né? 1 bi mais ou menos, tem o Nossa Senhora ali, é muito, né? Pois é, então, 5 bi de dívida, 2 bi e meio de caixa, um endividamento líquido de 2 bi e meio, então já é um pouco melhor, né, do que só os 5 bi. Então, todo ano a gente tem entre 700 e 800 milhões de captação para fazer, né? 1 bi e meio, mais ou menos, disso daí é financiamento da construção, então dívida, né, com crédito imobiliário. A Caixa Econômica Federal é o nosso principal financiador de obra. A gente é super conservador, só começa a construir, só começa a obra depois que já tem esse recurso garantido, para não ser pego, né, de surpresa em nenhum momento aí para frente, tá? Mas esses momentos diferentes, eles nos desafiam de forma diferente, né? Eu estava contando a história aqui, que a gente, então, começou, aí a Caixa financiava 90% do valor do apartamento, e os outros 10% eram cobertos por subsídio e o próprio saco de FGTS que a pessoa fazia para poder completar o valor do imóvel. A Caixa viu a inadimplência aumentando, então ela foi reduzindo isso. Então, hoje a Caixa financia 72% do valor do imóvel. Era 90%. Né? Então, esse gap que abriu hoje ele é mais ou menos 20%, é o que eu financio do meu apartamento. Então, eu financio meu cliente em 20% do valor do imóvel. Conta rápida aqui, a gente vende mais ou menos 8 bi de real por ano. 8 bi vezes 20%, 1 bi 600. Então, hoje a gente concede 1 bilhão e 600 milhões de reais de crédito para ser pagos em até 5 anos. E essa conta ela veio crescendo, o preço sobe, o volume sobe, a conta sobe. E na hora que a gente vê, beleza, de onde que vem esse recurso agora? Então, a gente foi provocado a tentar, né, vender esses ativos. Então, eu comecei em julho de 2021, enfrentando várias resistências de novo aí, a tentar acessar o mercado para poder comprar isso. Ah, eu compro como dívida. Eu falei, não, como dívida não precisa, que o meu rating é melhor que o rating da minha carteira. Então, assim, vai ser uma trabalheira danada, eu vou te dar isso aqui, você vai cobrar a mesma coisa que cobra antes. Eu falei, para mim não faz sentido. Para mim faz sentido de ser o que a gente chama no mercado de uma true sale, né, uma venda de verdade. Você comprou, você ficou com aquele risco dali. Óbvio, podemos discutir, né, nesse caso, formas de garantia daquela carteira, né, de inadimplência estimada é 10%. Tá bom, podemos colocar 20% para não ter erro? Podemos, não tem problema nenhum. É o que a gente chama de operação do pró-soluto, né, uma carteira clean, onde eu não tenho garantia do imóvel mais, e eu precisava de alguma forma acessar o mercado para poder fazer isso. E aí, de novo, né, através do assessor financeiro, a gente veio estruturando isso, tá? Essa ideia surgiu dentro de casa. A gente veio estruturando isso para poder fazer. A primeira emissão que a gente fez, e aí o pessoal brinca, pô, emitiu caro, emitiu essa daí mais 3,5, deixou o dinheiro na mesa. Eu falei, eu formei a mesa. A mesa não existia, agora a mesa existe.
Conhece, né? Me conhece. Gastamos uma grana preta para poder fazer, então fizemos com rating, com auditoria, né, da época que a PMG fez a auditoria da nossa carteira, etc., e fizemos a primeira emissão, 250 milhões de reais. Então, a primeira saiu, foi tudo bem, a segunda já não precisou de rating, a terceira já não precisou de auditoria da carteira. De lá para cá, a gente já emitiu R$1,5 bilhão, né, nesse último aí, quase 2 anos, e acessando uma fonte, que é uma fonte de mercado de capital, né, por ser uma companhia listada, com balanço publicado, auditado, etc., facilita demais, né, a gente não fica realmente refém, né, de um banco ou outro. Tá? Nada contra os bancos, quando tem recurso, a gente tem que tomar mesmo. Né, tem hora que é melhor tomar em banco do que tomar em mercado de capital, mas tem hora que não. Né, por que você vai ficar dependendo de um só? Então, as emissões que a gente tem que fazer, as emissões que a gente faz, você comentou a última emissão que a gente fez ano passado foi um CRI de 10 anos e foi IPCA mais 6. Então, assim, praticamente a B. Né, o que a B hoje paga foi a emissão que a gente fez. Claro que esse momento agora é diferente, gente. Assim, a gente tem que entender que os momentos mudam. A gente tem intenção de fazer uma emissão de 10 anos agora? 0. Por quê? Porque vai pegar muito mais caro, não precisa. Vamos fazer emissão mais curta, 2 anos, 3 anos. Tem um bolso de pessoa física que dá para acessar que é 5 anos. Tudo bem, acessa. Então, o ponto todo aqui, eu acho que assim, né, quem tem negócio que vai crescer, e para crescer com rentabilidade tem que ter algum tipo de alavancagem, não faz sentido nenhum depender de fontes únicas de capital. Tá? E aí, balanço de banco é bom? É ótimo. Mercado de capital, infinito. Tem hora que vai estar pior, tem hora que vai estar melhor. E aí sempre tem que ser mais conservador. Estar preparado para poder acessar e escolher, né? Que é um pouco do que a Silvia falou que você está comentando. Né? Do nosso ponto de vista de dívida, assim, por que a gente fica tranquilo? A gente tem um caixa de 2,5 bilhões, cobre a dívida de próximo ano e meio. Então a gente sempre, agora as operações que eu estou tratando agora, e aí é uma outra coisa também, a gente está fazendo 9 operações de mercado de capital agora, nesse trimestre. Time trabalhando, é muita coisa. Então, você tem que ir se preparando para poder fazer isso. A primeira saiu em 60 dias, um dia a gente faz aquele com 20 dias. Né? Você vai ficando conhecido, vai ficando... Até o roadshow facilita, os investidores já te conhecem, então tudo vai simplificando dali para frente. Mas tem que fazer a primeira. Né? E a primeira vai custar mais caro, vai dar mais trabalho. É um processo, a gente tem que enxergar isso como um processo. E o time interno também tem que estar preparado, conhecer, saber... Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E saber que no primeiro, beleza, vamos deixar mais coisa, vamos deixar mais garantia, deixar um pouco de dinheiro na mesa, pagar um pouco mais, atrair, porque aí na hora que você vai criando esse track record, isso vai melhorando assim, de forma absurda. Né? Então, assim, a gente também lá é dependente de mercado de capital, falaria, né, que a gente gosta de acessar, não, a gente é dependente de mercado de capital. Eu acho que é como tem que ser. Né? Uma empresa que tem o objetivo de crescer, tem o objetivo de fazer um tanto de coisa, tem 60 mil pessoas físicas que são acionistas. Por que eles não podem também ser detentores de título de crédito, né? Ser nossos credores? Então, o raciocínio começou assim, ele funciona dessa forma, e hoje o que a gente não conseguiu acessar ainda, porque não fez sentido do ponto de vista de taxa, por causa do swap, foi o mercado de crédito internacional, que é outro passo, vamos chamar assim. Porque a gente não tem volume, a MRV não tem volume para fazer uma emissão do tamanho que o mercado lá fora compra. São emissões de, no mínimo, 500 milhões de dólares. Então, a gente está falando de uma emissão de 2,5 bilhões de reais. Hoje ainda não dá. Quem sabe, daqui a 2 ou 3 anos, a gente já não consegue, né, pegar esse pedacinho lá de fora também. Bom, eu vou tentar não ser redundante e assino embaixo nas colocações que vocês fizeram, mas... Um ponto em particular, antes de abordar a nossa operação, a Silvia colocou na mesa aqui, acho que é o determinante. 90% do nosso tempo é administrar a expectativa, né? É controlar a expectativa. Não criar a expectativa indevida, porque lá na frente a gente paga e paga caro por isso. Ao longo dessa jornada que a gente teve nesses últimos 10 anos, praticamente, que é o período que a gente está juntos, né? Mais fortemente, desde aí de 2014, muito, né, talvez, do nosso trabalho foi exatamente identificar e entender quais eram as expectativas que o mercado de capitais tolera, não tolera, o que aceita de desaforo. Desaforo não aceita nenhum, na verdade. Né? E como se relacionar. Esse foi um dos grandes aprendizados. Né? Me vem à cabeça aqui agora, vou comentar em confidência aqui. Em 2014, quando se iniciou, né, a questão nossa da estrutura de capital, como uma questão prioritária da companhia ser resolvida, a gente antecipou pelos balanços, olhando o desempenho interno da companhia e antecipando o que poderia vir a acontecer em 2015, 2016, visto os compromissos que já estavam assumidos, a gente, certamente, se o mercado degringolasse como aconteceu, a gente teria problemas muito sérios.
e aí Felipe vai lembrar, vamos ter que começar uma jornada antecipada, né? Vamos controlar as expectativas, vamos administrar as expectativas antes que elas aconteçam. Esse talvez foi um dos primeiros aprendizados que a gente teve, muito fortes, com vocês. Eu me lembro da primeira reunião, eram 14 bancos à época, e o Felipe, eu e Fábio, o diretor, o CFO da companhia, a gente assumiu todo o papel das negociações. E isso é uma característica nossa na companhia. A gente não manda recado, a gente dá o recado, seja bom ou ruim. E o Felipe, na primeira reunião com a gente, olha para a cara dos dois assim e fala, vamos cancelar a reunião? Né? Mas por quê? O pessoal já está sentado aqui na sala esperando. Não, vocês estão com cara de culpados. Né? Não é constrangidos de fazer a negociação, de enfrentar o mercado. Era uma novidade para a gente, era uma coisa pelo qual a gente não tinha passado. Apesar de ser uma companhia aberta, de ser listada, a gente nunca tinha feito uso do mercado de capitais. Mas, de lá para cá, a gente ganhou casco, né? ganhou envergadura, e foram vários momentos diferentes. A gente passa por esse momento aí, a gente antecipa toda a renegociação. Né? Era estranho, porque a maior parte dos bancos olhava para os balanços estão bons, né? Mas a gente olha para o fluxo de caixa. A gente já sabia que poderia acontecer alguma coisa. E, na medida que a gente foi conversando, todos os 14 foram renegociados com antecipação, e a gente conseguiu atravessar o período de 2015 e 2016, né, que foi talvez muito mais grave para nós do que o período da pandemia. A companhia tinha 4.200 empregados em outubro de 2014, ela fecha janeiro de 2015 com 2.700. Então, foi um processo muito duro para a gente de ajuste, né, de adequação da companhia. Mas aí depois vieram outras coisas, a gente fez, dentro dessa linha da estrutura de capital, começam as primeiras tentativas, vamos para a Faria Lima, gastamos vários pares de sapatos de cima a baixo da Faria Lima. O setor não é charmoso, apesar de mexer com moda, o setor têxtil não é charmoso aos olhos do mercado de capitais. É uma realidade. Né? E a gente tem que provar com os nossos números, mais uma vez, e criando pouco a pouco uma expectativa positiva. Fomos administrando, fizemos adequação da geração de caixa, a manutenção da rentabilidade nos momentos possíveis, alienação de alguns ativos que não faziam parte do core da companhia para poder viabilizar, né, o fluxo de caixa, até que chega, então, final agora início de 2022. Né, o processo da nossa primeira grande operação de mercado de capitais começou lá no início de 2022. Foi um CRI de 120 milhões, que praticamente já nasceu liquidado já, né? Mas num processo de maturação, de convencimento, de número, de vai e volta, de não prometer o que não se poderia cumprir, mas cumprir tudo que estava se prometendo. Né? Então, aí chega 2023, no acender das luzes da Americanas e no apagar das luzes da nossa operação, a gente efetivamente lança a operação. Ela tem um impacto muito pesado em termos da estrutura do nosso balanço, né? Ela corrige as estruturas de curto e longo prazo, e, somado à recuperação da rentabilidade, a gente tem a possibilidade de pensar em coisas novas. Né? A primeira operação pagou um pênalti caro, alto, né? Natural. A gente já acredita e já estamos começando a pensar a segunda emissão, provavelmente ainda dentro desse ano. Né? Criou-se espaço para isso, criou-se confiança para isso, e aí esse é um outro item. Né? Além do aprendizado, da confiabilidade junto aos assessores, é saber aprender o que é o dia a dia e a necessidade de cada companhia. Eu acho que vocês têm esse mérito, né, os processos são tailor-made, não são de prateleira, né, cada necessidade. E entender também que, vocês imaginam, essa operação nossa ela demorou 1 ano para sair. Quantas idas e vindas, quantas mudanças, quantas correções de rota não aconteceram. Então, você ter uma adaptabilidade é uma questão importante na figura da assessoria. Né? E confiança. Né? Confiança. Em vários momentos, a gente pensou em jogar a toalha, a gente teve outras experiências de assessores de grande porte, Faria Lima, né? Foi uma experiência que jogaram a toalha, desistiram da operação. Né?
e vocês nunca tiveram esse tipo de atitude com a gente. E com muita franqueza, com muita clareza, de colocar quais eram as reais dificuldades. Então, eu acho que é por isso que a gente conseguiu colocar de pé essa primeira operação, e, com certeza, vai ser a primeira de muitas aí, e abre a janela, abre outras perspectivas para a companhia de outros movimentos estratégicos também. Como o Ricardo disse, você criou a mesa agora, né, com essa primeira Perfeito, emissão. eu vou me apropriar do Só dando crédito, a frase é do Rubens, tá? Só para deixar o crédito aí. Acho que, dado até o adiantar da hora aqui, a gente poderia abrir para perguntas e respostas. Mais uma vez, aí, agradecer Ricardo, Silvia, Branquinho. Então, quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Bom dia a todos. Sou Eduardo, sócio da LS Interbem, que é um fundo de investimento em direitos creditórios. Estou aqui com a Lorenza, CEO também da companhia. Primeiramente, parabenizar, né, a Araújo Fontes pelo evento, né, o que foi dito aqui, a importância de promover esse tipo de evento aqui em Belo Horizonte. Eu acho que um aprendizado muito grande para todos nós, e especificamente, né, Lorenza, que atuamos no mercado de capitais. E parabéns a todos pela história da companhia de vocês, por compartilhar a experiência aí com a gente, e comentando aqui com a Lorenza com algo muito similar à nossa atividade e desafios futuros que nós enxergamos também para a nossa companhia, e minha pergunta vai estar nesse sentido. Bom, o que eu pude observar, né, pela experiência, o aprendizado de vocês, a preparação, né, o preparo de vocês para acessar esse mercado de capitais, né, a organização interna, a governança, e o que eu entendo, fazendo, né, sendo similar com a nossa atividade, que a partir do momento que você prepara a sua estrutura, cria essa condição, né, dá clareza ao mercado, a transparência, bases sólidas de informações, o mercado te absorve. Né? Então, vamos falar assim, o crédito chega, você paga um pênaltizinho ali no início, mas depois ele é facilitado. E, pelo contrário, eu entendo que vem uma enxurrada aí de recursos, né, quando identifica, porque hoje entendo ser o maior desafio você ter bons ativos para comprar. Né? Então, o mercado é carente disso. E aí fica a pergunta, né, aos três: como foi esse desafio ao momento que vocês conseguiram estruturar todos esses elementos, todos esses pontos, alcançar os rates necessários, mas como que foi esse desafio assim, no preparo da originação? Então, assim, vai entrar o recurso, mas como que vai ser essa alocação, como é que vai ser essa rampagem, esse crescimento, porque eu entendo que a bandeira que vocês têm, a demanda de oferta é maior do que, às vezes, o que a estrutura naquele momento pode entregar. Então, como mitigar isso, ou como lidar com essa situação, como é que foi a experiência de vocês nesse sentido? Obrigado a todos. A gente aprendeu muito com os nãos que a gente recebeu ao longo de toda a trajetória aí. Eu acho que isso acaba sendo, na verdade, você vai construindo uma história de credibilidade. O resultado da emissão é diretamente proporcional à credibilidade que você conseguiu convencer. Por mais que a operação está garantida ou qualquer outra coisa dessa natureza, na estrutura de garantia por trás dela, mas se não tiver uma credibilidade construída, passo a passo, números, operação, uma das coisas que a gente, no caso da Seda, a gente preza e faz questão, né? Eu não tenho um mês que a gente não tenha um fornecedor de grande porte que não vá às fábricas. Eu faço questão que vá. Porque uma coisa é eu ir na Faria Lima apresentar um PowerPoint. Outra coisa é eu levar alguém para dentro da fábrica e ver a operação rodando. Isso tudo faz parte do dia a dia da construção dessa credibilidade. E, no final das contas, a operação nasce por causa disso. E uma vez que você fez a mesa, agora vamos em frente, né? Eu acho que a gente tem possibilidades aí, no caso específico da Seda, de coisas muito, muito maiores do que o que a gente fez até agora. E a grande angústia que a gente tinha é que, na verdade, essas operações... A gente tem um travamento de valor dentro da companhia muito grande, né? Que, em função dessa questão da estrutura de capital, impediu a gente de aproveitar determinadas sinergias de fábricas, de equipamentos, de modernizações,
que a gente foi acumulando e tratando isso ao longo do tempo com soluções internas. Mas isso agora, né, essa operação feita, ela foi prioritariamente para perfil, né? A gente usou praticamente 70% dela para perfil, 15% para investimentos e 15% para equalização de caixa. Isso já dito desde o início, dito na partida, né, gera credibilidade. Assim que foi lançado, fomos lá e voltamos nos investidores. Está aqui, o dinheiro foi para cá, para cá e para cá. Né? E a gente espera, com isso, aumentar esse ciclo virtuoso que a gente entrou. A única coisa que eu completaria em relação a esse ponto, obviamente, primeiro você tem que ter o que vender, né? Você tem que ter um case bom, você tem que ter uma empresa sólida, etc. O investidor de dívida, ele está menos preocupado se você vai crescer 30%, 40%, 50%, ele não é investidor de equity. Né? Ele quer o quê? Ele quer receber, né, o dinheiro dele de volta com a correção que foi prometida. Tá? Então, acho que tentar mostrar, e aí, ao mesmo tempo, você não pode ter um discurso para o equity e um discurso para a renda fixa. O discurso tem que ser o mesmo, porque o número é público e eles se conversam. Né? Tem um Chinese Wall que, às vezes, é tamanho do meio-fio, assim, mais ou menos, entre as áreas, então eles acabam se conversando ali dentro. Tá? Então, você tem que ter um case único e uma informação muito consistente. E aí, o que eu acrescentaria aqui? É tão importante quanto fazer o roadshow, né? Você tem um material, você vai, você apresenta seu case, é você estar presente também depois para fazer o non-deal roadshow, que é o quê? A preparação, não só a preparação dentro de casa. Você vai preparando o mercado para a sua emissão. Quando você vai fazer a emissão e as pessoas já te conhecem, já imaginou, em um dia eu tenho que, sei lá, em 7 dias o cara tem que estudar FGTS, Minha Casa Minha Vida, o que eu estou fazendo, o mercado de multifamily americano, não vai sair. Porque ele não tem o tempo de absorver, de estudar aquilo dali. Então, fazer o non-deal roadshow e ir conversar com o investidor, não só na hora de emitir. A gente, na MRV, a gente faz questão de fazer roadshow todos os anos, mesmo quando não está fazendo oferta, como se fosse uma prestação de conta para os investidores. E vai na hora boa e vai na hora ruim também. Eu acho que tem que estar nas duas horas. Mais importante é estar na hora ruim do que na hora boa. Né, para poder explicar isso daí, está bem disponível no mercado. Tá? Isso traz uma confiabilidade, né, grande e, obviamente, facilita muito as emissões. Você comentou aí, acho que na sua primeira fala, da importância de eventos como esse. E eu e o Conrado, a gente usa muito, acho que Maria também, né, vai falar aqui na sequência. Eu tenho um sonho de consumo que ele está muito próximo de se concretizar, eu acho aqui, que é da construção de um ecossistema, que é o que a gente chama, onde a gente consiga ter geração de valor, geração de negócios. E, de novo, a gente tem brincado aqui falar de Faria Lima, absolutamente nada contra, e é o que você comentou também, Cacá, não é um ou outro. Aqui a gente está falando de um e outro. É importante contar com todos. A Faria Lima, a gente, né, brinca aqui, mas eles cumprem um papel super relevante aqui no Brasil. Embora, é o que eu talvez ia comentar e te fazer a pergunta, Cacá, eles não inventaram isso do nada, eles copiaram, né, todo o formato que tem do ecossistema montado lá, foi copiado dos grandes centros financeiros lá fora. E a gente tem hoje aqui, e já vou até lançar, o Evaldo, cadê ele? Estava ali, ele esconde nessas horas. O Evaldo, eu brinco isso com ele, eu me sinto na condição de brincar, porque eu estou há 15 anos na Araújo Fontes, então minha experiência ela foi antes fora. Então, de uma crítica que eu falei, Evaldo, se você fosse da Faria Lima, você não estaria, às vezes, com um excesso, talvez, de humildade até, de matar no peito e entender a importância que a Araújo Fontes, e eu falo, né, por eles, Marcelo e Evaldo, tem no desenvolvimento desse ecossistema aqui local. A gente tem essa capacidade, né, de oportunidade de reunir inúmeras histórias aqui, estamos como vocês três aqui, mas tem inúmeros outros aqui, histórias de sucesso. Ser empresário aqui no Brasil merece troféu só por romper os primeiros anos de vida. A gente sabe que tudo joga contra. Mas temos aqui nessa sala, a gente está com a turma ali da Ranielli, a turma que são um family office grande. Temos aqui a Lorenzo Eduardo, que é um fundo de investimento. Então, ou seja, a gente tem os doadores de recursos, que são aqui de Minas, tem outras gestoras, outros family offices locais de grande porte, temos empresas com histórias de sucesso. Então, o que eu brinco é assim, eu quero ainda ter a oportunidade da gente estar assessorando alguma transação de um cliente local,
onde a gente consiga colocar com investidores locais e começar a criar esse ecossistema, que, de novo, gente, sem demérito, nós não estamos aqui, é Belo Horizonte, nós não estamos no interior do Marajó, para você falar, pô, precisamos reunir um bando de índio aqui para a gente gerar negócio. Isso aqui é o segundo estado da federação, não é possível que a gente não consiga desenvolver isso em Belo Horizonte. Então, minha pergunta, Cacá, é o seguinte, e por que para você? Porque eu acho que tanto Silvia quanto o Branquinho estão na rota para, em breve, já começar a pensar em acessar o mercado de capitais no exterior. Vocês já estão mais próximos disso, até pelo tamanho e tudo, Cacá, mas vocês fazem, até por questão dos acionistas, roadshows lá fora, eventos com acionistas lá fora. Queria que você comentasse um pouco dessa experiência que vocês têm, da importância da criação desse ecossistema, de estar tendo oportunidade de falar com investidores, dos non-deal roadshows, o quanto que isso é importante, mas a gente tem a obrigação de fazer mais e mais eventos como esses para a gente conseguir criar esse ecossistema local. Bom, toda vez que a gente faz roadshow, né, operação fora, etc., independente de ser... Vamos esquecer um pouquinho o período da pandemia, que ficou tudo online, aí você nem sabe quem entrava para poder ver ou não. Mas, então, a gente sempre toma o cuidado de colocar um dia de roadshow aqui em Belo Horizonte. Tá? E da primeira vez que a gente foi colocar, até a operação foi pública, etc., foi com o pessoal da XP, que a gente estava fazendo uma emissão com eles, e eles colocaram assim, pô, é pouco óbvio fazer um roadshow em Belo Horizonte. Falei, tudo bem, mas o tempo é meu e eu quero investir nisso. Então, ok. Eu acho que, né, tem várias vezes também, algumas horas, você tem opinião, mas você tem que seguir também o que você acha que funciona. Tá? E a gente fez um roadshow aqui, foram 2 dias em São Paulo, um dia no Rio e um dia aqui. E aí acabou que a alocação daqui foi 25% do tamanho da oferta. E foram 500 milhões de reais, 125 milhões vindo daqui. E ele disse assim, nunca aconteceu isso. Eu falei, da mesma forma, né, mineiro também é bairrista. Então, é diferente chegar uma empresa de São Paulo fazendo uma oferta aqui e uma empresa daqui fazendo uma oferta aqui também. Então, eu acho que isso faz total sentido. Tá? Eu acho que é meio característico, eu sou mineiro de Belo Horizonte também, então acho que às vezes a gente fica acanhado demais, super acanhado, mais do que o que precisa. E na hora que você vai lá para fora, aí saindo do Brasil, vai para fora, assim, o cara não quer saber de onde você é, o que você fez, você estudou aqui ou ali, não tem disso, entendeu? Então é um negócio muito mais direto ao ponto, assim. Então acho que importa muito menos, né, o CEP, de onde que está vindo, e muito mais o que é o negócio. Faz sentido ou não faz, muito mais pragmático, assim, né? Para de pé ou não para. Então, sinceramente, assim, eu vejo desafio zero de fazer qualquer tipo de operação. Acho que acessar o mercado daqui é importante, acessar o mercado de fora também é importante. Né? Da mesma forma como a gente fala de Belo Horizonte. Imagina o que tem para fazer em Porto Alegre, para fazer em Curitiba, Nordeste, que é meio... o Nordeste eu não sei. Pô, o Nordeste tem muita coisa para poder fazer. Né? Então, talvez acessar os bolsos não óbvios seja mais fácil em alguns momentos do que acessar os mais óbvios. E na Faria Lima é fácil, assim, a gente pega, vou lá amanhã, conversa com 10, 15 pessoas, faz um roadshow, beleza, emite, pronto, acabou. Mas será que é a melhor oportunidade? Será que é o melhor bolso para poder buscar? Pega um avião e vai conversar com um cara no interior, lá no Centro-Oeste. Vê se ele não vai querer colocar. Vai colocar boleta grande. Isso não é só aqui não, isso é fora também. O principal acionista da MRV, uma vez, ele era em Denver. O cara começou a vender a ação da companhia, a gente falou, não, o que está acontecendo? Eu queria conversar com vocês. Tá bom. Fomos lá. No dia seguinte que a gente foi, ele comprou mais 5% da companhia. Então, é uma forma de falar assim, pode vir que tem negócio. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito assim, independente de onde for, né, colocar Belo Horizonte na rota de emissões, acho que faz todo sentido. E aí faz sentido também ter gente aqui para poder receber, né, as pessoas estarem preparadas para poder fazer as perguntas certas. Tá? E depois, se achar que faz sentido, alocar também, né, comprar pedaço da dívida. Porque se ficar um negócio também só num deal, só roadshow e acaba que não converte, né, não vai funcionar. Mas aqui, com certeza, tem tamanho, tem envergadura para a gente fazer negócio sim. Tá? Já caminhando para o final, Maria, por favor. Prazer, meu nome é Maria, eu toco toda a parte de Wealth Management aqui da F-Invest. O Conrado brinca que eu sou nascida e criada, já tem 12 anos de empresa. A F-Invest ela é a gestora de investimento do grupo Araújo Fontes, e a gente sentiu, ao longo desses anos, uma necessidade de inovar a marca da Wealth Management. O que é esse atendimento diferenciado, essa gestão individualizada desse cliente de alta renda, seja para pessoa física ou seja para pessoa jurídica?
Então, nesse momento de desafios, volatilidade, o mercado micro e macro mais complicado, que é importante a gente ter ali uma gestora independente para ser nosso braço direito e esquerdo. Então, hoje, em primeira mão, a gente está aqui lançando a nova marca, que é a F-Invest Ultra, para segmentar esse novo atendimento que a gente já fazia, né, mas dando mais responsabilidade e essa cara nova aí para a gestora. A gente vai passar um vídeo rápido aqui para vocês. Eu estou à disposição para conversar individualmente com cada um. Muito bom. Marcelo. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer a todos aí pela presença, né? Todo mundo dedicando aí boa parte da manhã aqui conosco. E vamos ficar atentos aí a essas provocações de estarmos promovendo, né, outros eventos. Esse é o segundo que nesse formato. Realmente o resultado dos dois foram, né, os resultados foram muito positivos e vamos agora continuar fazendo, né? Eu acho que esse é o objetivo de integrar todo mundo, de trazer essas experiências de todos que puderem participar, né? E eu acho que é só dar continuidade a isso tudo. Muito obrigado a todos. Tá?